Olá, queridos, estamos de volta no nosso estudo outra vez. Eu estou muito contente com você porque estamos estudando, abrindo um leque de informações que nosso Deus quis revelar. O de hoje, como você está vendo, nosso cenário mudou. Nós hoje estamos com um negócio diferente aqui. Eu até vou tampar para fazer a surpresa para você, tá bom? Por que será que eu estou tampando isso tudo? Hoje nós vamos estudar o santuário onde Deus, a casa de Deus nessa terra, tá bom? Mas eu não posso fazer isso sem primeiro orar com você. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai que estás nos céus, glórias ao teu nome, pela oportunidade que temos de estudar estas coisas reveladas na tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos encha de seu Espírito, não é? O que foi que Deus pediu que seu povo fizesse no Antigo Testamento que tem muito a ver conosco? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 25. É muito importante que você entenda isso para que eu possa falar para você por que é que eu trouxe essa maquetezinha aqui. Por que eu trouxe esses detalhes desse negócio tão bonitinho e o que é isso, tá? Vamos, por favor, abrindo em Êxodo 25. Vamos lá? Abriu? Veja só. Antes de você ler o que está em Êxodo 25 e o pedido de Deus para nós, deixa eu te explicar uma coisa. O Senhor Deus havia feito esse mundo para ser habitado, a terra foi feita para isso. E aqui ele colocou seus filhos de sua grande família, Adão e Eva fazia parte da família de Deus. E quando eles aceitaram o pecado que Satanás impôs, ou seja, a desobediência a Deus, quando Adão e Eva transgrediram a lei de Deus, foi preciso que Jesus viesse para fazer a troca do resultado do pecado, a morte eterna pela vida eterna que eles haviam perdido. Entendeu isso? Isso é muito sério. No entanto, quando o homem foi crescendo na face da terra, foi claramente visto dois lados. O lado dos que serviam ao Senhor ou dos que não serviam ao Senhor. Mas tem algo muito sério que eu quero comentar contigo. O homem foi se afastando tanto, mas Deus deixou de amar essas pessoas? De jeito nenhum. Deus ama todas as pessoas do planeta e sempre as amou. E sempre buscou uma forma de estar com elas, de se revelar para elas, de mandar instruções para as pessoas. O maior desejo de Deus é mandar instruções para as pessoas. E o Senhor Deus, então, houve uma época em que ele tira um povo, olhe bem, do meio dos povos da terra e diz, eu vou preparar vocês para vocês ajudarem o restante, é o povo judeu. E ao trabalhar com este povo, ele dá uma ordem especial para este povo. Para este povo ele se revela de forma completa porque eles seriam os disseminadores da verdade de Deus. Eles sairiam explicando as verdades do Senhor, certo? Os depositários das bênçãos dos céus para espalhar para o mundo, não para ficar para eles. Eles não eram especiais, eles eram compromissados. Eram pessoas a quem Deus tinha um compromisso e uma responsabilidade para passar para os outros. Mas um dos pedidos para Deus, para eles foi, abra a Bíblia em Êxodo 25, verso 8, diz assim, e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. O que é isso? Imagine, nunca se ouviu falar de uma situação como esta, onde Deus vem habitar no meio do povo, onde Ele próprio vem habitar no meio de seus filhos. Foi o que Deus pediu. Não adiantava só o Senhor Deus mandar informações, ou mandar os anjos, ou mandar seus servos, ou levantar profetas. Ele pediu que Ele mesmo viria habitar no meio do povo. Abre a sua Bíblia também em 2 Samuel capítulo 7. Por favor, corre lá. 2 Samuel, acha para que eu possa mostrar para você. Está escrito assim, 2 Samuel, capítulo 7, verso 6 em diante, diz assim. Em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Como assim? O Senhor Deus mandou levantar uma casa para ele, um lugar para ele morar. Como toda casa tinha compartimentos ou cômodos e tinha um pátio. Isso é muito importante. Veja, eu gostaria que você olhasse aqui agora. Observe esta maquetezinha que eu tenho para mostrar para você. Essa maquete mostra um pátio, a parte de fora, tá vendo? Pátio, tá vendo essa parte de fora, onde você tá vendo todos esses bonequinhos, essas coisinhas pequenininhas aqui, né? Alguns móveis. E aqui a casa propriamente dita, que tem 2 compartimentos. Nas nossas casas aqui na Terra, nós temos casas com 2 quartos, sala, cozinha, 3, 4, 5. Eu conheci uma mulher que tinha uma casa com 41 quartos, é muita coisa. Mas a casa de Deus tinha só 2 compartimentos, lugar santo e lugar santíssimo. Como toda casa,
possui móveis. Na parte de fora, na parte do pátio, quais eram os móveis que deveriam ser usados? Era o altar de holocaustos e a pia. Olha que interessante. Para que servia isso? E era exatamente esse lugar, tá bom? Era assim que era para ser. Logo, imediatamente à porta, a entrada, tinha esta pia. Agora, olha isso aqui no gráfico que eu tô te mostrando. Observou esses móveis? Olha só, aí está o altar de holocaustos e a pia, tá bom. Então agora vamos entrar aqui dentro. O que é que tinha aqui dentro? Na primeira parte, que chamava-se lugar santo, eu vou até fazer um detalhe aqui, olha que coisa interessante. Eu vou tirar daqui de dentro os móveizinhos. Na primeira parte tinha só 3 móveis. Eu vou colocar aqui na frente para ficar mais fácil para os nossos câmeras pegar, tá? Tinha um candelabro todinho de ouro, olha só. Tá o candelabro com 7 lâmpadas. Eu sei que tá pequenininho aqui. Tinha também uma mesinha com pães, eram 12 pães, né? 6 de um lado e 6 do outro. E tinha um altar de incenso. Eu acho essas coisas tão bonitinhas, tão interessantes, não é? Agora, olhe isso no gráfico. Aqui está, observe. Olha os móveis do primeiro compartimento da casa de Deus. Assim que a pessoa entrava, o sacerdote entrava, à sua esquerda estava o candelabro de ouro com 7 lâmpadas. À sua direita, a mesa com 12 pães, 6 de um lado e 6 do outro. E também na frente dele, antes de entrar no segundo compartimento, antes da cortina que separava um local, um compartimento do outro, estava o altar de incenso. Tá entendida a primeira parte? Olha para cá agora. Deixa eu comentar uma coisa com você. Com poucos móveis, não é? Tinha na casa de Deus. Vamos relembrar? No pátio tinha quantos móveis? 2. O que era? O altar de holocaustos e a bacia. E agora, dentro da casa de Deus, no primeiro compartimento, no primeiro cômodo, tinha o quê? Tinha o candelabro, tá bom? Com 7 lâmpadas, não esqueça desse negócio do 7. Aliás, o número 7 faz muita diferença para Deus. Também tinha uma mesa com pães. Toda casa tem que ter mesa, né? Tinha uma mesa com pães, 12 pães. 6 de um lado, 6 do outro. Chamado pães da preposição, tá? E aí, na frente, logo quando o sacerdote vai andando, antes de chegar no segundo compartimento, para dividir o primeiro do segundo compartimento, tem uma cortina. Então, entre o primeiro e o segundo compartimento, toda casa que tem 2 cômodos, ela é dividida por uma parede. Mas a casa de Deus era dividida por uma cortina. Não esquece essa situação da cortina, combinado? E o que tinha nesse outro compartimento? Aliás, o lugar mais importante da casa de Deus, chamava Santo dos Santos, ou Santíssimo. O que tinha lá dentro? Era o lugar onde o próprio Deus morava, ali onde ele ficava, entendeu? Neste local tinha um móvel só, chamado Arca da Aliança. Existem filmes sendo feitos a respeito disso. O que era essa arca? A arca era uma arca mesmo, que era oca por dentro, coberta todinha de ouro, e na parte de cima tinha 2 anjos. No meio destes anjos, o próprio Deus se revelava, o Shekinah de Deus, tá? Eu vou até tirar essa arca daqui, só para você tentar entender um pouco. Olha só. Então, estes eram os móveis, aqui estão os móveis do primeiro compartimento, e este o móvel do segundo compartimento. Era uma arca que tinha 2 anjos, eu vou até fazer assim para ficar mais fácil para você entender. E dentro da arca, tinha dentro da arca um jarro cheio do maná, que Deus mandou que guardasse lá dentro, as 2 tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. Vou tampar aqui. E aqui no meio, entre os 2 querubins, eram 2 anjos com as asas abertas. No meio, entre os 2 querubins, tinha o Shekinah de Deus, o próprio Deus habitava ali. O próprio Deus habitava ali. De onde eu tirei tudo isso? Essa tenda era toda coberta por algumas cortinas, algumas coberturas. Uma cobertura primeira de anjos. Olha só, veja que interessante. Até as cores têm uma significação especial para tudo isso. Veja, tinha a primeira ali e por último a pele de texugo aqui, ó.
eram peles de animais que a gente tinha que deixar tampadinho. Então as pessoas de fora não enxergavam para dentro. Por que não enxergavam? Tinha pessoas especiais para entrarem aqui dentro, que eram sacerdotes. Existiam sacerdotes e sumo sacerdote. 2 tipos diferentes, tá bom? O pecador comum como você e eu só entrava no pátio. Nunca entrava dentro dos outros compartimentos, tá bom? Quem que entrava na primeira parte, que era o lugar santo? O sacerdote. Quem que entrava no lugar santíssimo? O sumo sacerdote. Quando? Por favor, abra sua Bíblia aí. Êxodo 25, eu sei que você está em Êxodo 25, e já vamos observando alguns detalhes. Olha que interessante, Êxodo 25 tem que título? Ofertas para o tabernáculo, a casa de Deus. Êxodo 25, verso 10, qual é o título que está aí? A arca. Olha que interessante, a arca, esta, tá? Depois o 25, 17, o propiciatório. O propiciatório é a tampa da arca, tá bem? Êxodo 25, 23 está a mesa. Lembra a mesa? Olha ela aqui. Não é interessante ver? Êxodo 25, 31, o candelabro. Como é que era que deveria ser feito? Deus foi dando as medidas, o jeito certinho de tudo ser feito. O Êxodo 26 fala o tabernáculo. Êxodo 25, 17, as tábuas do tabernáculo, as tabuinhas, tudo como deveria ser. Deus deu indicações tremendas. Êxodo 25, 31, o véu do tabernáculo. Ou a cortina, tá? Êxodo 27, o altar dos holocaustos. Lembra o altar dos holocaustos? Olha aqui, ó, o altarzinho dos holocaustos. Olha lá, o capítulo 27, verso 9, o átrio do tabernáculo, o pátio de fora, ou átrio, tá? O 27, verso 20, o azeite puro. O 28 começa a mostrar as vestes sacerdotais. Até isso tinha que ter, como é que eles tinham que se vestir. Deus dava indicações muito claras. O 29, a consagração dos sacerdotes. Você fala, mas Maísa, para que tudo isso? Eu quero que você volte um pouquinho. Por que isso? Dá uma olhadinha o que Deus vai dizendo ali, bem claro, em Êxodo 25, verso 22. Lê junto comigo. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que está sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenei aos filhos de Israel. Deus mesmo falaria ali. Olha, outro detalhe, o 25, verso 15 e 16. Aos varais permanecerão na argola da arca, não se tirarão dela. Então porás na arca o testemunho que eu te darei. As tábuas seriam colocadas dentro da arca. Outro detalhe, veja o que é que Deus diz aqui no 25, verso 40. Olha a instrução que Deus deu. Vê que faças conforme o modelo que te mostrei no monte. Peraí, se Deus estava dando modelo, já existia algum desse? Será que existe um desse no céu? O 26, verso 30. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Deus mostrou um modelo para Moisés fazer. O 27, verso 8 diz: oco e de tábuas o farás, conforme te foi mostrado no monte, assim farás. Deus foi mostrando cada um dos pedaços para Moisés fazer. Isso daqui não saiu da cabeça dele milimetricamente, cada detalhe foi Deus que indicou. Cada coisa, cada cor, cada material usado, tudo era Deus que tinha dado. Olha lá, agora veja aqui as vestes dos sacerdotes também. Mas eu preciso te mostrar um outro detalhe interessante. Olha lá, Êxodo 30, verso 1 diz, o altar do incenso. Você viu? O título é esse. O 30, verso 17, a pia de bronze. Lembra a pia de bronze aqui de fora? Vai mais para frente um pouquinho que você vai encontrar aqui coisas interessantes que você vai ver. Olha, o 36, abre lá 37, Êxodo 37, a arca. Aí aqui vem dizendo como é que foi feita, do 37 até o 39, vai te dizendo como é que foi feita. Em 40, Êxodo 40, o tabernáculo é levantado. Deus levanta pessoas para fazer isso. Aí eu te pergunto, mas Maísa, para que tudo isso? Agora vai em Hebreus. Será que isso tem a ver conosco? Para que o Senhor Deus fez isso? Lembra que ele disse que era um modelo? Aí vai lá em Hebreus. Por isso que eu estou falando para você, desde muitos tempos, estou dizendo, o livro de Hebreus me chama muita atenção. É isso mesmo. O livro de Hebreus me chama muita atenção. Hebreus capítulo 8 e 9. Olha lá, Cristo, mediador de uma nova aliança.
Leia aí. O ponto principal do que estamos dizendo, Hebreus 8, verso 1, é que temos um sumo sacerdote tal que se assentou à destra do trono da majestade no céu, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Opa! Então existia um tabernáculo na terra que era modelo de qual tabernáculo? Isso que você tem que responder. Do céu. Louvado seja o nome de Deus. Então Deus estava fazendo uma miniatura na terra do que já existia no céu. Para quê? Para nos explicar o quê? Do trabalho que Jesus faz no céu por mim e por você. Aquele tabernáculo da terra era um modelo, era um audiovisual do que acontece no céu. Isso é muito interessante. Isso é bonito. Veja o verso 5 de Hebreus 8, verso 5. Eles servem num santuário que é figura e sombra das coisas, o quê? Celestiais. Quando você estuda esse tabernáculo, você está tentando entender as coisas de onde? Do céu. No próximo estudo, eu vou estudar com você como é o santuário do céu. Tá bem? Vou dar algumas pinceladas a mais do santuário da terra, mas vou te explicar o santuário do céu, que é onde Jesus está agora por nós. Você sabia que ele está lá? Quer ver isso? Só uma pinceladinha, só uma deixazinha para o que vai acontecer e você entender sobre o santuário do céu. Dá uma olhadinha, por favor, para que você possa ver o Hebreus 9, por favor, verso 9 e 10, ó. Esta é uma parábola para o tempo presente em que se oferecem tantos dons como sacrifícios, que quanto à consciência não pode aperfeiçoar aquele que presta o culto. Não passam de ordenanças, como com bebidas e várias oblações impostas até a época da reforma. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangues de bezerros ou de bodes, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Olha só! Deus estava mostrando para o povo de Israel na terra o que acontece no céu para poder espalhar isso para todas as nações. E hoje eu estou fazendo esse trabalho mostrando para você também. Quero orar com você agora para que em nome de Jesus você esteja ansioso para estudar o próximo assunto. Leia Hebreus 8 e Hebreus 9 para que fique mais fácil para o próximo estudo, tá bom? Vamos orar juntos? Santo Deus e amado Pai, obrigada. Bendito seja o teu nome por esses estudos. Encha-nos de ânimo e de coragem. Ensina-nos, ó Pai. Faça-nos entender a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até o próximo estudo.